Ô glória, muralhas vão cair, eu creio, em nome de Jesus. Ontem foi a ordem para marchar. Eita Jesus, Deus é bom. Todo tempo, em todo tempo, Deus é bom. Glória a Deus. Só que demora para entrar, né? É, que ele vai devagarinho. Firme na fé. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Já entrou gente ali. Te adoro, Senhor Jesus. É, muralha vão cair, né? Deus é bom. Tem gente ali. Coloca aí, muralhas vão cair. Para a glória de Deus. Janaína Santos. Tem parecido um bocado de gente aqui. Lourdes Barbosa, Zéza, Lucena, estão assistindo. Nossa irmã Célia, Deus abençoe. Coloca aí, irmã. Muralhas vão cair. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus é bom demais. Aleluia. Glória a Jesus. Amém. Fica de ladinho, amor. Isso. Muralhas vão cair. Coloca aí, igreja, agora fugiu da memória. No WhatsApp. Creia que muralhas vão cair. Em nome de Jesus. Parou, música. Ele tá assim. Vai fazer o quê? Começa de novo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vai passando bem rápido o nome das pessoas e não volta. Não tá passando nada. Nada. Vou ver se eu tenho oração. Glória a Deus. Glória a Jesus. Como é que eu faço aqui, meu pai? Quer fazer? Quero. Dá pra ver o povo ali, não. Lourdes Barbosa, Zéza Lucena, irmã Célia. Coloque muralhas vão cair. Gil Domena. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Apareceu? Configuração. Edinalva Silva, Deus abençoe. Valério Fernandes. É de Zé, né? Zé Matuto. Deus abençoe, Zé Matuto. Acho que parou de novo, mas tá assim. A partir de agora, programa Palavra da Fé. Palavras que geram vidas. Com o pastor André Lopes. Bom dia. Vou começar a trilha. Bom dia! Muralhas vão cair. Shalom Deus na tua vida. Nada quebrado, nada faltando. Tudo no lugar para a glória de Deus. Vamos declarar, diga, eu sou uma bênção. Eu sou uma bênção. Eu nasci para vencer. Eu nasci para vencer. Tudo que eu coloco as minhas mãos Tudo que eu coloco as minhas mãos prosperará. prosperará. Eu sou um projeto de Deus. Eu sou um projeto de Deus. Eu sou lavado, Eu sou lavado, remido remido pelo sangue de pelo Jesus. sangue de Jesus. Eu ando Eu ando em saúde divina. em saúde divina. Eu ando Eu ando em paz divina. em paz divina. Eu sou, E eu sou. eu tenho Eu tenho. e eu posso. E eu posso. O que a Bíblia O diz. que a Bíblia diz. Louvado seja Deus. Hoje, 30/4/2025, nosso encontro matinal. Quero declarar, né, aqueles que estavam conosco ontem lá no Ministério Palavras da Fé, a ordem é para marchar. Foi bênção demais. Assim, Alice Maciel, ela fez ali, eu creio que algo que surpreendeu muita gente ali, né? De 7h30, 19h30 até as 9h15 ali, louvando, adorando, bendizendo, exaltando e glorificando ao nome do Senhor Jesus. Como a palavra do Senhor diz, apresentai vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Estávamos ali louvando e adorando ao Senhor. E eu quero fazer um convite hoje. Hoje é dia do nosso propósito. Segundo propósito, muralhas vão cair.
Após o culto, nós iremos chamar todos aqueles que estão participando para darmos a nossa volta, né? Aquele que é a muralha, nosso segundo propósito, para a glória de Deus. Só sabe quem foi e já estão vivendo muralhas caindo, caíram, milagres acontecendo, e eu creio em milagres. E a nossa fé, ela precisa de algo para que a gente possa mover. Se a fé não te move, não vai mover nada. E o reino de Deus, ele é tomado à força, e aqueles que a usam, eles conquistam. Então nós estamos ali declarando a nossa fé em evidência, crendo na palavra de Deus como estratégia para que muralhas caiam por terra. E vamos orar nesse momento. Minha esposa, quase que a gente não acorda hoje, não foi, Jana? O corpo está moído, mas o espírito está renovado para a glória de Deus. Vamos orar, pedindo a Deus sabedoria, discernimento, para que logo mais hoje também Deus possa se fazer presente naquele lugar chamado Casa de Oração, Ministério de Palavras da Fé, palavras que geram vida. Vamos orar em nome de Jesus. Momento de oração. Senhor Deus, te apresento esse dia. Declaramos Obrigado, a tua Deus. bênção repousando sobre nós. Nos cobre Espírito com teu Santo, sangue. Deus. Espírito Santo, tu és bem-vindo em nosso meio. Vem trazer Usa palavras, teu Senhor filho para a Jesus. tua Tem honra, misericórdia para a de tua nós, Senhor glória. Jesus. Coloca palavras na boca dele. Em Em nome de Jesus. Amém. Quem crer diz Amém. amém. Vamos ouvir a palavra de Deus. Conhecereis a verdade, E a verdade vos libertará. Aleluia. Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este dia é o dia que o Senhor fez para que possamos alegrar nele. A nossa fé tem que estar firme, fundamentada na rocha que é Cristo Jesus. E o que eu vou falar aqui hoje são verdades que irão te libertar para a glória do nome do nosso Senhor Jesus. No livro de Êxodo, capítulo 15, verso 26, a palavra do Senhor nos diz: eu sou o Senhor que te sara. Vamos repetir isso? Eu sou o Senhor que te sara. E nós declaramos assim, olha, o eu sou é que me sara. Vamos lá? O eu sou é quem me sara. E nisto, amados, a palavra que foi dita lá em Êxodo para mais de 3 milhões de pessoas que saíram do Egito, sem doentes, sem inválidos, sem pessoas que fraquejassem. Coisas tremendas aconteceram com aquele povo ao sair do Egito. E nós comparamos o mundo que vivemos com o Egito, e nós saímos dele. E para isso, há uma bênção específica para aqueles que deixaram o mundo, não olham para trás, mas olham para o autor e consumador da sua vida, que é Jesus Cristo. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. E a Bíblia Sagrada, ela é a verdade. E sobre esta verdade nós vamos falar alguns textos aqui, para que você possa tomar posse daquilo que te vai libertar. Em Pedro, no livro de 1 Pedro, capítulo 2, verso 24, a palavra do Senhor nos ensina: pelas suas feridas fostes sarados. Repita comigo: pelas feridas de Jesus, Pelas feridas de Jesus, eu sou sarado, eu sou sarado. eu sou curado, Eu sou curado. eu sou liberto, Eu sou liberto. eu sou salvo. Eu sou salvo. Isso é confissão de fé. E nisto, a palavra do Senhor nos diz, em Tiago capítulo 5, verso 14, quando alguém está doente, ela tem que procurar um presbítero, um pastor, a uma autoridade eclesiástica, para que aquilo que ele esteja passando, ao momento que aquele homem ore com fé, aquela doença, aquela enfermidade, seja retirada do seu corpo físico e ele seja curado. E se houver cometido algum pecado, estes serão perdoados. Isto é para quem está em Cristo. E precisamos vivenciar essa palavra na praticidade, não somente ouvinte. A Bíblia diz em Tiago 1:22, diz: não sejais somente ouvintes da palavra, mas tornai-vos praticantes, porque aquele que escuta e não pratica se engana, ou engana-se a si mesmo. E eu quero trazer uma veracidade para você nesta manhã. Seja praticante da palavra de Deus, não somente ouvinte.
O que é ter fé? Para que você possa compreender. O que é ter fé? No livro de Hebreus, capítulo 11, verso 1, ele vai especificar o que é a fé. Fé é o fim fundamento das coisas que se esperam e a prova de coisas que não se veem. Então, fé genuína não é aquilo que você está vendo, não é aquilo que você toca, não é aquilo que você segura, mas fé é aquilo que você não vê, mas pela fé você está trazendo para perto de você. E mesmo que não exista, vai ter existência. A fé tem esse poder. O poder criativo da fé, de criar coisas. Essa fé genuína foi dada por Deus para todo aquele que nele crê. A fé é um título de propriedade daquilo que se espera. Isso mesmo. Você compra um carro, você recebe um recibo declarando que aquilo dali é seu. A fé é a mesma coisa. É uma escritura que você tem algo, ninguém vê, mas é sua, pelo poder da fé. E eu creio na fé. E só podemos agradar a Deus através da fé. E tem mais. Quando eu creio, quando eu acredito, eu me aproximo de Deus e Ele me dá galardão, Ele me galardoa, Ele me presenteia. Ele gosta de dar presentes para quem se aproxima do Senhor, crendo nele. Então, creio nessa manhã. Esse 30/4/2025, o mês ainda não acabou e milagres podem acontecer na sua vida. E eu quero chamar a tua atenção. Hoje à noite, mais uma vez, em um propósito que foi designado por Deus nos nossos corações. Não estamos fazendo aquilo simplesmente por fazer, mas estamos declarando, milagres vai acontecer. Milagres já estão acontecendo na vida de pessoas. Tudo isso pelo poder da fé. E nisto, amados, fé é propriedade daquilo que sabemos que possuímos, apesar de não termos ou não estar vendo. Pessoas vão muitas vezes zombar de um ato de fé. Mas não ligue, continue, persevere, insista até a existência. Vou repetir, insista, persista até a existência. E aquilo que você crê se materializar, vai se concretizar para a glória de Deus. Fé é crer que Deus não mentiu. A fé não duvida. A fé simplesmente se firma na rocha. E ali você vai edificar, construir algo que ninguém acredita, mas você crê e o Senhor vai honrar a tua fé. É a única coisa que Deus colocou dentro do homem para que o homem pudesse fazer algo como ele fez. Temos que ter a fé do tipo de Deus, que quando vê o caos, não fala o caos, mas fala aquilo que quer ver. Quando Deus viu a terra sem forma e vazia, escuridão, ele disse, haja luz, e a luz aconteceu. Tudo que Deus falou aconteceu. E isso, amados, há um processo nas nossas vidas, porque é de glória em glória, de dia a dia, paulatinamente você vai começar a falar. Como a Bíblia diz que quando você falar ao monte, no original está dizendo, continue falando ao monte de manhã, tarde, de noite, de uma maneira que você vai falar constantemente, até que aquilo que você fale se torne verdade. A palavra do Senhor, ela vai sempre nos dizer o que nós devemos fazer, mas a incredulidade vai duvidar daquilo que está escrito. Fé é crer que Deus fará o que você sabe que Ele disse em sua palavra. Quando você entende a palavra, a Bíblia Sagrada diz, conhecereis a verdade, e esta verdade vos libertará. Jesus Cristo, Ele é o autor e consumador da nossa salvação. Ele é a ponte, Ele é o pontífice, Ele é aquele que liga o homem a Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Não existe outro. Deus trata com seus filhos desta maneira. Primeiro, Ele nos dá uma promessa. E quando essa promessa produz fé, Ele cumpre. É interessante isso. Deus primeiro, Ele vai te dar uma promessa para que através daquela promessa gere fé dentro de você. E quando aquela fé foi produzida, Ele vai cumprir aquilo que Ele tem como promessa. Temos promessas grandiosas, muito dignas, que se tomarmos posse, essas promessas se tornarão realidade. Não desista, insista, persista até a existência. Creia em milagres e você viverá milagres. Romanos,
capítulo 10, verso 17, diz: a fé é pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Ou podemos declarar que a fé vem pelo ouvir e ouvir das promessas de Deus. Nesta manhã, nós estamos declarando aquilo que é promessa, aquilo que Deus falou na sua palavra para todo aquele que nele crê. Imagine que segunda a sexta você está sendo enxertado. A gente está injetando em você fé, a fé verdadeira, a fé genuína, a fé que move montanhas, a fé que cura, a fé que liberta, a fé que transforma, a fé que salva, a fé que dá existência a coisas que não existem. E isto, Deus se alegra para a glória de Deus. E eu quero que você declare comigo nessa manhã, diga assim: Cristo é aquele que cura. É aquele que cura. Mais uma vez. Cristo é aquele que cura. O Salmo 109, verso 20, diz assim, essa é uma tradução que eu achei, tradução de Fenton, que diz assim: toda a sua obra é feita com finalidade as suas promessas. Então, o que nós vemos aqui, o Salmo 107, verso 20, que Deus, ele viu a sua palavra e os livrou daquilo que era mortal. É a nossa tradução. Mas nessa aqui está dizendo que toda a sua obra, que obra de Deus, é feita com a finalidade em suas promessas. Então, tudo que Deus fez através de Cristo Jesus e tudo que ele vai fazer futuro e tudo que ele está fazendo presente é a vontade dele através das suas promessas. Lá em Hebreus capítulo 13 diz assim: Jesus Cristo ontem, hoje e eternamente. Ele é imutável. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Rei dos reis. Amados, coloque esse Jesus para ser o seu Senhor, seu Redentor, seu Salvador. E você vai ver coisas tremendas na sua vida. Repito, 1 Pedro 2,24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Cristo, naquela cruz, levou minhas enfermidades, minhas doenças, minhas maldições, o castigo que nós tínhamos, aquele Jesus levou. E aquele castigo nos trouxe paz, e nos trouxe cura, e nos trouxe libertação para a glória do Senhor. Diga assim mais uma vez: eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Quando declaramos que temos a mente de Cristo, a Bíblia Sagrada, ela nos diz lá no livro de Provérbios, Provérbios capítulo 4, eu vou ler aqui na íntegra para vocês. Provérbios capítulo 4, verso 20, diz assim: meu filho, quem acha, né, no momento agora que as pessoas se identificarem como filho de Deus, através do sacrifício de Jesus. Meu filho, escute as minhas palavras, preste atenção aos meus ensinamentos. É bíblico declarar que quem é de Deus ouve a sua palavra. Quem não é de Deus não escuta, não se sujeita a essa palavra. E a Bíblia diz, no 21, não deixe que ela se afaste dos seus olhos. Guarde no mais íntimo do seu coração. Por quê? A boca fala do que o coração está cheio. Continuando. Porque são vida para quem encontra e saúde para o seu corpo. De tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque deles procedem as fontes da vida. Eu fui até o 23. É dele, da palavra de Deus. Então deixe tudo aquilo que é negativo, tudo aquilo que é incredulidade, longe dos seus lábios. E traga para você a palavra de Deus. Guarde essa palavra no teu coração, porque elas são vida, elas são saúde. É isso que a palavra está dizendo. Não deixe de falar, porque essa palavra é vida e saúde para o seu corpo. E nós estamos falando aqui, declarando aquilo que é a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. É bíblico o que eu estou dizendo para você. Não é somente uma forma de estarmos falando vãs filosofias, achismo. Não, nós estamos falando aquilo que é a vontade de Deus e não falha. A cura, ela vem dos céus, isso mesmo, mas ela já está dentro de nós. O Salmo 6, verso 2,
Diz assim: tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. O salmista aqui está dizendo que ele estava doente, estava pedindo a Deus a sua cura, a sua libertação. A Bíblia nos diz lá em Jeremias 17,14: cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Se nós colocarmos a evidência que tudo que é de bom vem de Deus, nós nunca abriríamos a boca para dizer: essa enfermidade foi Deus que me colocou, foi Deus que matou, foi Deus que fez isso. Não. De Deus não vem sombra nem variação. De Deus não pode vir maldade. Deus não tenta ninguém. Deus pode prová-lo, mas tentar não. Ele não é tentador. Deus não vai colocar algo na minha vida como uma ferramenta, um instrumento de Satanás para me destruir. Deus não vai colocar doença em alguém. Isso é uma função do inimigo das nossas almas. Ele é mau, ele é maligno. É tanto quando alguém está com câncer maligno. De onde vem? Do maligno. E as pessoas sabem, falam, mas não têm o discernimento. Tudo que é mal, tudo que é doença, vem do mal. Mas tudo que é de bom, vem de Deus. Deus, ele é bom em todo tempo. E em todo tempo, Deus é bom. Deus é bom. E nisto, firmamos nessa palavra. Sabia que a salvação inclui cura, libertação. E essa cura também é física. Essa libertação na alma, na mente. Quantas pessoas estão presas, estão cativas no seu pensamento, aonde elas dizem: eu não consigo sair desse vício. E eu acho engraçado que as pessoas do mundo dizem: eu não vou ser crente não, para ser preso, não pode fazer nada. Nós somos livres. Se a gente perguntar hoje a uma pessoa que fuma e declarar para ela: você diz que nós somos presos? Pare de fumar. Ela vai dizer: eu não consigo. Alguma pessoa que esteja bebendo constantemente e diz que um cristão que é preso, que não faz nada, eu digo para ele: pare de beber hoje. Ele vai dizer: eu não consigo. Uma pessoa que tem um vício e ela diz: ah, vou ser crente não, porque crente não faz nada, crente é prisioneiro. Prisioneiro, nós somos livres, libertos, porque nós fazemos segundo a vontade de Deus. E nós somos livres da condenação do pecado, daquilo que nos traz doença e enfermidade. Veja que o pecado, ele gera morte, o pecado, ele gera enfermidade. O pecado causa prisão. E tantas pessoas estão presas em um vício de um jogo. Quantas e quantas pessoas estão doentes, a mente presa, opressa, cativa. E eu quero declarar para você: nós que estamos em Cristo, temos a mente de Cristo. Quem crê, diga: eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. E essa mente de Cristo não está presa a rudimentos, nem a filosofias vãs, nem a doutrinas de homens, nem a forma de opressão maligna. Nós temos a mente transformada. E nisto, temos a mente de Cristo para executar aquilo que o Pai nos dá. Veja que nós, onde chegamos, a Bíblia diz que devemos exalar o bom perfume. O conhecimento de Cristo exala o bom perfume. Quando um cristão, aonde ele chega, tem palavras de vida e não de morte, palavras de bênção e não de maldição. Ele tem uma palavra de fé, de esperança, uma palavra que vai transformar o ambiente. E em Deuteronômio, capítulo 28, 15, diz assim: porém, se não derem ouvido à voz do Senhor, seu Deus, deixando de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje lhe ordeno, então virá sobre vocês e os alcançarão todas estas maldições. É você deixar de ouvir, deixar de praticar, é deixar de estar alinhado com a palavra de Deus, que o inimigo encosta. É por isso que se chama encosto. Ele vai procurar alguém que está debilitado na mente, que não acredita mais naquilo que é poder de Deus. Eu creio no poder. Muita gente que é pentecostal, neopentecostal, diz: eu creio até os ossos. Eu digo para você: eu creio até o tutano dos ossos. Eu creio nesse Deus vivo e verdadeiro. O meu Jesus não está morto. O meu Deus não está morto. Ele vive está. E ele está intercedendo por mim e por você agora, à destra de Deus Pai. E tem anjos que estão dispostos a trabalhar e a lutar para comigo, para com você. A batalha que você está vivendo hoje não é tua, mas é de Deus. Ele quer lutar a tua luta. Ele quer te ajudar na tua debilidade, na tua fraqueza. Mas para isso,
você tem que dar legalidade para ele. Como? Crendo. Imagine que toda incredulidade e falta de fé é uma legalidade para que Satanás venha se iranar na tua vida. Ele vai agir conforme você pensa, conforme você fala. A Bíblia diz, como imagina um homem, assim ele será. Então, eu quero declarar na minha vida, eu sou curado, eu sou sarado, eu sou liberto, eu sou próspero, eu sou salvo, eu sou santo, eu sou abençoado. É isto que você tem que fazer. Romper com tudo que está acontecendo e ser agora transferido para o reino da luz, para a glória de Deus. Jesus, ele se tornou, ele tomou, né? Ele se tornou enfermidade, ele se tornou maldição, ele se tornou tudo que eu era, a substituição. Quando Deus estava olhando para Cristo naquele momento do Calvário, ele estava me vendo, ele estava vendo você. Hoje, quando Deus olha para mim, ele não me vê mais, mas ele vê o seu filho. Porque houve uma substituição. Cristo tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, carregando as nossas doenças. Lá em Mateus capítulo 8, verso 17, Isaías 53, verso 4 em diante, você tem que entender que esta palavra, ela é fiel e ela é verdadeira. E vai se cumprir na vida de quem crê. No ministério de Jesus, de 3 anos e meio, curando enfermidades, trazendo libertação, expulsando demônios, limpando leprosos, tudo isso de graça. E eu trago essa indagação para você. Jesus ontem, hoje e eternamente. O que é que vai impedir? O que é que vai impedir da sua cura? Não é Deus, porque a vontade dele já é boa. Em Pedro diz que tudo que se refere-se à vida, nós temos o sim e o amém. Então creia nesse momento. Descanse nos braços poderosos do nosso Senhor. O Salmo 103, verso 3 diz assim: é Ele que perdoa as suas iniquidades, quem cura as suas enfermidades. Eu creio nessa palavra. Creio fielmente que o Senhor, ele vai fazer infinitamente mais daquilo que eu penso, daquilo que eu imagino, daquilo que eu estou querendo. Porque Deus, ele tem essa vontade de estar perto do homem. E ele reconciliou o homem com Deus. Se você está afastado, você que está longe dos caminhos do Senhor, você que está passando por uma luta de enfermidade, já gastou tudo que tinha no modo de falar. Não tem médicos que resolvam, não tem médicos que tirem as suas dores, não tem médico que possa solucionar. Vou te apresentar hoje o médico do médico, médico dos médicos, Senhor dos senhores. O nome dele é Jesus. E ele quer te curar hoje. Aonde você esteja, o homem de branco, das mãos perfuradas, ele vai chegar em você e vai tocar, e a sua enfermidade sarará. Em nome de Jesus. Quero fazer uma oração, uma confissão de fé. Se você deseja entregar a sua vida para Jesus, não é aceitar Jesus. É você reconhecer que você é pecador, que você precisa de um Salvador. Se você se sente dessa maneira e já fez de tudo para poder ser livre, não é. Na tua mente você pensa que é livre, mas você é escravo de vícios e de muitas vezes muitas coisas que não consegue se libertar. Jesus, ele veio para libertar os cativos. Jesus veio para trazer vida para os que estão mortos. E eu quero orar por você. Se você quer, deseja no seu coração entregar sua vida para Deus através de Jesus Cristo, faça essa confissão agora comigo. Eu e minha esposa, a gente vai fazer aqui agora. E se você está aí do outro lado, nos ouvindo pela rádio ou nos vendo pelo Facebook, Ministério Palavra da Fé, logo mais estaremos no YouTube, faça essa confissão declarando. Diga: Deus, eu confesso que reconheço que o Senhor é o único Deus e que enviou o teu Filho, Jesus Cristo, para morrer naquela cruz, para me salvar. E eu confesso agora
que Jesus Cristo, Ele é o meu Salvador, o meu Salvador, meu Redentor, o o meu Senhor. Senhor. Eu entrego a minha vida Eu entrego a minha em vida tuas mãos, ó Deus. em tuas mãos, ó Deus. Coloca em mim agora Coloca em mim o teu Espírito Santo. o teu Espírito Santo. Escreve meu nome Escreve o meu nome no livro da vida. no livro da vida. Jesus, Jesus, me recebe me recebe para que eu possa para que eu possa ser salvo, ser salvo, redimido, redimido, lavado lavado pelo teu sangue. pelo teu sangue, E eu possa ser que eu possa ser morada morada do Espírito Santo. do Espírito Santo. Me ajuda, Senhor, Me ajuda, na Senhor, minha caminhada, na minha caminhada, para que eu não olhe para trás, para que eu não olhe para trás, mas sim mas sim para o alto, para o alto. para ti, Senhor. Para ti, Senhor. Eu entrego a minha vida Eu entrego a minha em vida tuas mãos, Senhor. em tuas mãos, E Senhor. creio agora, E creio agora, toda a minha alma, de toda a minha todo o alma, meu coração, de todo o meu com coração, todas as minhas forças, com todas as minhas forças, eu declaro: eu declaro, Jesus, Jesus, tu és tu és o meu Senhor o meu Senhor e o meu Salvador. e o meu Salvador. Aleluia. Diante dessa confissão, que teus pecados sejam perdoados, que teu nome seja escrito no livro da vida e que você se torne morada do Espírito Santo de Deus, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Deus. Amém. Glória a Deus. Finalizamos essa palavra aqui. Que nosso Deus seja engrandecido nessa quarta-feira. E faça esse convite mais uma vez. Hoje à noite, 19h30, muralhas Vão cair. vão cair para aqueles que crêem. Nosso segundo dia de propósito. Venha participar do sobrenatural de Deus e viver milagres para a glória de Deus. Quem interagiu conosco hoje? Hoje o abraço vai ser para todos que interagiram, porque teve um probleminha no telefone, não teve como ver. Deixa eu dizer o problema qual foi. Esse telefone da minha esposa cai mais do que tudo. A gente tá vendo aqui, mas não tá aparecendo o nome das pessoas. E eu quero trazer esse abraço fraternal na vida de todos que estão nos vendo e nos ouvindo. Nos ouvindo pela rádio, nos vendo pelo Facebook. Que você possa ser abençoado neste dia de quarta-feira. Entenda, estamos em luta constante. No mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo. E eu quero dizer para você, encontro marcado hoje lá no Ministério Palavras da Fé. Ontem foi a ordem para marchar. Hoje, muralhas vão cair. E quer trazer um convite para sábado, né, Jana? Sábado estará conosco o grupo Jeová Nissi com a peça chamada Batalha Invisível. Quem conhece o grupo Jeová Nissi sabe que eles andam por todo o Brasil. É um grupo de teatros que glorifica o nome do Senhor. 7h30 sábado. Lembrando, 7h30 sábado, Batalha Invisível, grupo Jeová Nissi. Você é o nosso convidado. Entrada franca. Você seja bem recebido naquele lugar através dos nossos obreiros para a glória de Deus. Temos um amplo estacionamento para que você possa ficar tranquilo, parar seu carro. De onde você estiver vindo, você será bem recebido em nome de Jesus. Sábado, Batalha Invisível. E hoje, muralhas vão cair. Receba a bênção de Deus sobre tua vida, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor nosso Deus, que as doces consolações do Divino Espírito Santo repouse sobre todos que estão ouvindo e vendo essa mensagem. Em nome do Pai, que nos trouxe e nos deu a vida. Em nome de Jesus, que nos deu a vida eterna. E em nome do Espírito Santo de Deus, que nos faz andar em novidade de vida, que nos faz marchar em autoridade divina e que nos faz correr para o alvo, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Vivemos por fé e não pelo que vemos. Shalom de Deus na tua vida. Nada quebrado, nada faltando, tudo no lugar para a glória de Deus. Eu creio em milagres. Eu sou o milagre. Eu também. E você? Até a noite. Paz.